Olá, meus amigos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento de atualização jurisprudencial. Aqui com vocês hoje, professor Vinícius Zopponi, promotor de justiça no estado de Santa Catarina, mestre em Direito e seu professor de Direito Constitucional aqui pela Verbo. Meus caros, estamos aí com esta proposta, com este projeto da Verbo muito bacana, em que vocês vão ter acesso a um conteúdo exclusivo, pensado especificamente para os nossos alunos aqui da Verbo, com a disposição de fazermos uma análise do histórico da jurisprudência. Eu sou professor de Direito Constitucional e a mim me coube fazer uma atualização desta disciplina com vocês, e eu vou focar, meus amigos, o nosso estudo, evidentemente, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Selecionei aqui para vocês, no mínimo, 10 julgados que vamos discutir, vamos conversar sobre eles ao longo desta nossa 1 hora de conversa de direito constitucional. Eu vou, meus amigos, me esconder aqui no cantinho, no canto direito da sua tela, para dar foco aos nossos slides. Deixei aí alguns resumos, a síntese dos julgados que nós vamos enfrentar. E aí, antes da gente começar, eu quero convidar vocês a me seguirem ali no Instagram, @vszopponi. Fica o canal do Instagram à disposição de vocês. Se utilizem do direct, inclusive para formular perguntas, dúvidas, complementações de qualquer assunto que nós explorarmos na nossa aula aqui pela Verbo, e fico aí também à sua disposição para a gente conversar sobre direito constitucional, sobre direitos humanos, sobre legislação de Ministério Público, direito eleitoral, enfim, as matérias que eu trabalho na docência preparatória para concursos públicos. Vamos lá, turminha, porque 1 hora passa, assim, e a gente tem muito o que trabalhar numa atualização jurisprudencial. Vamos lá. Vamos começar com um julgado relativo à Defensoria Pública. Sei que aí do outro lado temos candidatos interessados à Defensoria Pública, e esta é uma instituição absolutamente relevante no Estado brasileiro, e a compreensão constitucional da Defensoria Pública é uma matéria importantíssima para concursos de Defensoria Pública, mas é, no geral, um ponto relevante para concursos públicos de um modo geral para todas as carreiras. Vamos fazer rapidamente uma breve revisão sobre a Defensoria Pública, porque por esta revisão, a gente vai resgatar algumas premissas que o Supremo considerou para a construção desse entendimento na ADI 6852, julgada, evidentemente, no ano de 2022. Então, vocês sabem que a Defensoria Pública é uma das funções essenciais à Justiça. Ela está prevista no artigo 134 da Constituição Federal. E nós precisamos nos lembrar, meus caros, que a instituição Defensoria Pública passou por um processo constitucional substancial de alteração por intermédio da Emenda Constitucional 80 do ano de 2014. Esta emenda constitucional conferiu, ao lado de outros predicados, autonomia à Defensoria Pública. E nós precisamos também nos lembrar de que a Defensoria Pública é uma instituição que funciona como um instrumento de realização de um específico direito fundamental, que é o direito fundamental de acesso à justiça, o direito fundamental de assistência jurídica e assistência judiciária. Nós sabemos também, meus amigos, fazendo esta ampla revisão sobre a instituição, que cada Defensoria Pública tem a sua respectiva lei orgânica. Então, nós partimos da previsão constitucional e vamos para o plano infraconstitucional, e cada Defensoria Pública tem a sua lei orgânica, o seu estatuto funcional da Defensoria Pública. A Defensoria Pública da União é regida pela Lei Complementar Federal
80 de 1994. E aqui já vai uma dica sobre a compreensão da Lei Complementar 80. Esta Lei Complementar 80 de 1994 acaba tendo uma função dupla. Ela é, de um lado, a Lei Orgânica da Defensoria Pública da União, mas ela é também a lei orgânica que traz normas gerais sobre as defensorias públicas dos estados. E aí, no âmbito de cada estado, nós temos a sua respectiva defensoria pública e a sua específica lei orgânica, que vai dialogar com a Lei Complementar 80 de 1994. Beleza? Vamos lá. Esta é uma breve revisão. Vamos examinar, vamos compreender qual foi o problema constitucional enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal nesta ADI 6852. Neste precedente, a gente tem um problema constitucional bem imediato. Nós tivemos o Procurador-Geral da República ajuizando diversas ações diretas de inconstitucionalidade em face de leis orgânicas das defensorias públicas, incluindo esta Lei Complementar 80 de 94, que eu mencionei para vocês, que é a Lei Orgânica da Defensoria Pública da União. Na época, meus amigos, todos ficaram muito impactados com essa postura do Procurador-Geral da República, mas, na verdade, nesta série de ADIs ajuizadas, a Procuradoria-Geral da República apenas recobrava um precedente do ano de 2014 do Supremo Tribunal Federal, em que o Pleno da Corte havia reconhecido, havia concluído pela inconstitucionalidade de uma lei estadual que trazia a previsão referente ao poder de requisição da Defensoria Pública. Então foi este o objeto atacado nesta série de ADIs, o poder de requisição das defensorias públicas, poder este que encontrava previsão em diversas leis orgânicas. E aí a PGR buscava nessas ADIs a replicação deste entendimento que já existia no âmbito do Supremo desde o ano de 2014. Buscava ali a Procuradoria-Geral da República a uniformização deste entendimento. E qual foi a tese da inconstitucionalidade do poder de requisição da Defensoria Pública? Basicamente, o que se argumentou foi a quebra da isonomia, na perspectiva da paridade de armas nas relações processuais em que a Defensoria Pública funciona como um representante. Então veja, se nós pensarmos um processo em que o autor é assistido pela Defensoria Pública, mas o réu é defendido por um advogado particular, nós teríamos partes cujas representações jurídicas teriam poderes assimétricos, e isso quebraria a isonomia e a paridade de armas na específica relação processual. Qual foi a solução? Qual foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal para esse problema constitucional? A constitucionalidade ou inconstitucionalidade do poder de requisição da Defensoria Pública. Vejam aqui, meus caros, que o Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade do poder de requisição da Defensoria Pública. E aí o Supremo tem o cuidado sistemático de primeiro afastar aquele precedente do ano de 2014. E por que o Supremo, ou com base em que o Supremo afastou aquele precedente de 2014, que já havia concluído pela inconstitucionalidade desse poder de requisição? O Supremo recobra a mudança do quadro constitucional sobre Defensoria Pública justamente pós a Emenda Constitucional 80 de 2014, e por isso que eu fiz aquela revisão inaugural para vocês, com vocês. Então, esta Emenda Constitucional 80 de 2014, dentre outros aspectos, como eu já mencionei, conferiu autonomia funcional e autonomia administrativa para a Defensoria Pública. E diante deste novo cenário constitucional, e também recordando-se a relação de instrumentalidade entre Defensoria Pública e a realização de direitos fundamentais, a Corte modifica o seu posicionamento e valida a constitucionalidade do poder de requisição desta instituição. E aí conclui o Supremo: a Defensoria Pública detém a prerrogativa de requisitar de quaisquer autoridades públicas e de seus agentes,
certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias à sua atuação. Beleza? Ticamos aí o nosso primeiro precedente importante do ano de 2022 sobre a Defensoria Pública e seu poder de requisição. Vamos lá. Seguindo, vamos examinar duas ADIs enfrentadas pelo Supremo no ano de 2022, a ADI 7188 e a ADI 7189. Vamos examinar dois julgados de uma vez só, porque eles estão dentro de um mesmo contexto constitucional. Olha só que interessante. O Supremo examinou duas leis estaduais que versavam sobre porte de arma de fogo. Nós tínhamos a Lei Estadual 1, que concedia porte de armas de fogo a atirador desportivo, e nós tínhamos uma Lei Estadual 2, que concedia porte de arma de fogo ao vigilante de empresa de segurança privada. E qual é o problema constitucional aqui enfrentado pelo Supremo? Justamente a perspectiva de Estados-membros exercitarem competência legislativa sobre esta matéria. Competência legislativa que versa sobre porte de armas. E aqui, meus caros, nós temos um típico conflito federativo no espaço da repartição constitucional de competência legislativa. Veja que, de um lado, nós precisamos nos lembrar que a União tem competência legislativa privativa para editar normas gerais sobre material bélico. Artigo 22, inciso 21 da Constituição Federal. Porém, meus caros, do outro lado, nós temos a alegação dos Estados-membros de que podem eles editar leis que versem sobre aspectos relevantes para a segurança pública à luz das suas necessidades regionais. E aí a gente tem a perspectiva de legislação sobre segurança pública no âmbito dos estados. E é este o conflito federativo no campo da repartição constitucional de competência legislativa que o Supremo enfrenta nessas duas ADIs. E aqui, meus caros, essas duas ADIs são cronologicamente do ano de 2022, mas o entendimento do Supremo aplicado nestas duas ADIs é anterior, já muito consolidado na Corte, e por isso que ele é importante, inclusive a título de revisão. Vejam, entendeu o Supremo o seguinte, ou rememorou o Supremo a seguinte jurisprudência: é competência da União fixar requisitos para concessão de porte de armas de fogo e identificar também os possíveis titulares do direito ao porte. Então veja que, na leitura do Supremo Tribunal Federal, o objetivo da Constituição Federal é garantir uma regulamentação uniforme, padrão, homogênea em todo o território nacional relativa à matéria porte de arma de fogo. E por isso, por conta da amplitude que o Supremo confere a esta hipótese de competência legislativa privativa da União, a de fixar normas gerais sobre material bélico, que o Supremo entendeu que estas duas leis estaduais invadem o campo de competência legislativa privativa da União e, portanto, padecem de um vício de inconstitucionalidade formal, por usurpação por vício de competência. Beleza? E aí, olha lá a conclusão do Supremo. É inconstitucional, por violar a competência da União para legislar sobre materiais bélicos, norma estadual que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade de porte de arma de fogo ao atirador desportivo, integrante de entidades de desporto legalmente constituídas, e ao vigilante de empresa de segurança privada. Dois julgados, duas ADIs importantes, porque aplicam um entendimento já consolidado na Corte, que nos esclarece a amplitude desta competência legislativa privativa da União. Beleza? Bora lá para o nosso terceiro julgado. Vamos avançar um pouquinho agora
em discussões que tangenciam saúde, tangenciam relações de consumo, mas vamos ainda ficar dentro da dinâmica do conflito federativo em matéria legislativa, porque este conjunto este pacote, esta frente de trabalho do Supremo Tribunal Federal é muito abundante. Quando a gente olha para o ano do Supremo Tribunal Federal, a gente encontra uma quantidade muito expressiva de julgados resolvendo conflito federativo, especificamente conflito federativo na perspectiva da repartição constitucional de competência legislativa. Beleza, pessoal? Vamos trabalhar, vamos avançar aqui mais um pouquinho. Vamos lá. Nesta específica ADI, na ADI 6088, nós temos um caso que exemplifica a dificuldade de compreensão, a dificuldade de sistematização, por vezes, do estudo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Porque muitas vezes a gente vê o Supremo examinando uma lei cujo objeto parece atrair simultaneamente mais de uma regra de competência legislativa. Por vezes a gente olha para aquele objeto, o assunto versado por uma lei, e a gente fica na dúvida se aquele objeto é sobre direito civil, e, portanto, de competência legislativa privativa da União, estou apenas exemplificando, ou se aquele assunto é sobre saúde, sobre meio ambiente, sobre consumidor, e, portanto, seria uma matéria de competência legislativa concorrente, que permite a legislação federal, mas também autoriza a legislação estadual. Então, vejam que, se você, porventura, tem alguma dificuldade no estudo sistematizado da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esta pode ser uma das dificuldades sistemáticas. Muitas vezes nós não temos clareza quanto à essência do objeto de uma lei, porque é este o ponto que vai fazer a identificação, que vai nos permitir identificar qual é a regra de competência legislativa que a gente precisa atrair. E por isso a gente precisa fazer um estudo transversal da jurisprudência do Supremo e sair do precedente que a Corte vai casuisticamente resolvendo e chegar na jurisprudência, na compreensão da amplitude da regra de competência legislativa que a Corte vai historicamente nos oferecendo. E nesta ADI nós temos um caso que bem exemplifica esta dificuldade de um assunto que acaba atraindo simultaneamente, aparentemente, mais de uma regra de competência legislativa, e aí a gente fica na dúvida se a lei, no caso uma lei estadual, é ou não constitucional. Você vai entender o que eu quero dizer com a explicação. Então vamos lá. A gente tem aqui o Supremo examinando uma lei estadual que determinava as prestadoras de serviços de telefonia de celular e também as prestadoras de serviço de internet, que tais prestadoras de serviço inserisse nas suas faturas de consumo uma mensagem voltada ao incentivo à doação de sangue. E aí a gente olha para essa lei e a gente consegue pensar basicamente o seguinte: o Estado, na visão do Estado, nós temos uma lei editada com base na sua competência legislativa concorrente para proteção da saúde. O Estado argumenta que a lei é constitucional porque editada com base no artigo 24, inciso 12 da Constituição, que trata da competência legislativa concorrente e, portanto, um espaço de competência compartilhada em que a União edita normas gerais e os Estados suplementam a legislação federal, versando sobre os aspectos que são importantes para a sua realidade regional. Agora, de outro lado, nós também poderíamos, em tese, enxergar nesta lei um conteúdo que diz respeito a serviços de telecomunicação, que é uma categoria gênero dentro da qual a gente pode enquadrar a telefonia celular e também a internet. E serviços de telecomunicação é uma matéria que está no campo de competência legislativa privativa da União, pessoal. Artigo 22,
inciso 4º da Constituição Federal. E aí vejam o conflito federativo nessa perspectiva de compreensão do sistema constitucional de repartição de competência legislativa. Esse é o pano de fundo nestes julgados, no julgado anterior e neste e no subsequente que eu separei para vocês. Importante vocês entenderem o modal, o perfil do julgado, porque isso te ajuda a fazer um estudo sistemático e te ajuda a acompanhar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao longo dos anos. E aí, o problema constitucional enfrentado pelo Supremo é: esta lei estadual que traz este conteúdo é ou não constitucional? Qual das regras que nós vamos preservar olhando para o objeto desta lei estadual? E aí, meus caros, a resposta do Supremo é a seguinte: a lei estadual, esta lei estadual, é constitucional. Por quê? Primeiro ponto que o Supremo esclareceu. O Supremo esclareceu o seguinte: esta lei não versa sobre o serviço de telecomunicação, sobre a atividade que constitui a telecomunicação em si. Porque requisito para fatura do serviço de telefonia, do serviço de internet, não é uma baliza, não é um requisito para a prestação do serviço em si. Então o Supremo vai lá e afasta a argumentação do artigo 22, inciso 4º da Constituição Federal. Não é matéria que está no rol de competência legislativa privativa da União. Então, beleza. Segundo ponto que o Supremo vai examinar. Sendo este o caso, nós temos uma lei que se conecta com a proteção da saúde pública. Proteção da saúde pública, já mencionei para vocês, integra o rol de competência legislativa concorrente de União e Estados. E aí vocês precisam se recordar de que, neste espaço compartilhado de competência legislativa, que é o campo de competência legislativa concorrente, os parágrafos do artigo 24 nos orientam sobre o escopo, a finalidade, o papel de cada um dos entes federativos na edição das suas leis nesse campo de competência legislativa concorrente. A União edita normas gerais e os estados editam uma legislação suplementar. Mas o Supremo vai dar mais um passo. O Supremo reconhece o seguinte: nós não temos norma geral da União em matéria de saúde pública que traga esta obrigação, a obrigação de inserção de mensagens estimulando a doação de sangue em faturas. Nós não temos. E aí, como que o Supremo arremata essa conclusão? O Supremo traz à tona um entendimento maior da Corte que vocês precisam conhecer para compreender este tipo de julgado no Supremo Tribunal Federal. É o princípio da subsidiariedade do federalismo. Princípio da subsidiariedade do federalismo. O que ele diz, essencialmente? Diz o seguinte: no campo da competência legislativa concorrente, nós precisamos interpretar as matérias de modo a reconhecer uma presunção em favor da competência do ente mais próximo da população. Vamos partir da presunção de que o ente mais próximo da população consegue melhor encaminhar o interesse público daquela matéria. E, portanto, se nós não temos uma norma geral da União com essa obrigação, vamos preservar a opção do ente estadual que entendeu adequado impor esta obrigação no nível regional, no nível estadual. E aí vocês conseguem, de maneira um pouco mais pormenorizada, entender a racionalidade do Supremo Tribunal Federal para resolver conflitos no campo de competência legislativa. O Supremo afasta a tese de que é a competência legislativa privativa da União, porque isso não versa sobre serviço de telecomunicação, ele posiciona a lei dentro do campo de competência legislativa concorrente, identifica que não há norma geral da União sobre aquela matéria e, neste cenário, recobra o princípio da subsidiariedade do federalismo, de modo a preservar a presunção de que
o ente mais próximo da população sabe o que é melhor para ela e, portanto, valida a opção da lei estadual que traz a determinação de inserção de mensagens de estímulo, de incentivo à doação de sangue em faturas dos serviços de telefonia celular e de internet. Pensei estes julgados, pessoal, deliberadamente, porque, além de importantes de per si, nos permite revisitar um pouco de como o Supremo enfrenta esse tipo de julgado, esse tipo de problema constitucional. Beleza? E aí, para a gente poder encerrar este primeiro bloco de julgados, eu trago mais um julgado para vocês agora, para a gente fechar esta compreensão sobre conflitos de competência legislativa. Olha só esse julgado ADI 5292. Olha que julgado bacana, meus amigos, para vocês levarem para a prova o enunciado, mas levarem também a racionalidade do Supremo Tribunal Federal, que vai te permitir entender muito do que o Supremo já julgou e vai continuar julgando todos os anos, porque este é um tema muito recorrente no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Temos aqui uma lei estadual que determinou que emissoras de televisão e jornais do Estado deveriam publicar diariamente fotos de crianças desaparecidas. E aí você pensa nessa lei estadual, e vislumbra um problema constitucional que tem o mesmo perfil daquele problema constitucional enfrentado pelo Supremo nos julgados anteriores. E aí eu quero que vocês absorvam a nossa explicação para entender como o Supremo enfrenta estes casos. Vamos lá, vamos olhar para essa lei. O objeto dessa lei, de um lado, pode ser lido como uma lei que versa sobre radiodifusão de sons e imagens, porque fala sobre divulgação diária de fotos de crianças desaparecidas em noticiários de televisão. E a matéria radiodifusão de sons e imagens está lá no rol de competência legislativa privativa da União, artigo 22, inciso 4º. Agora, este mesmo objeto, pessoal, este mesmo assunto, a gente pode observar por um outro lado, uma outra perspectiva, de modo a justificar que o Estado estaria legislando, buscando a proteção de crianças e adolescentes. E a proteção de crianças e adolescentes é matéria que está lá no rol de competência legislativa concorrente de União e Estados, artigo 24, inciso 15 da Constituição. E aí vejam que a gente tem o mesmo problema constitucional. Uma lei que pode ser vislumbrada, enxergada, caracterizada por duas perspectivas e cada uma delas nos leva a conclusões distintas sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. E aí vai lá o Supremo e vai resolver mais este conflito de competência legislativa. Agora aqui, pessoal, o Supremo vai concluir pela inconstitucionalidade da lei estadual. Consegue pensar o porquê? Faz um esforço aí. Vê se você consegue pensar o porquê. Veja o seguinte, basicamente porque a determinação contida na lei estadual diz respeito à radiodifusão em si. É uma determinação que influencia sobre a atividade em si. É algo que precisa acontecer durante a transmissão. E este ponto, esse aspecto, esse assunto, estes contornos estão sim dentro da competência legislativa privativa da União. Portanto, nós temos aqui, pelo menos em relação à obrigação prevista na lei estadual para as emissoras de TV, nós temos uma lei estadual que invade o campo de competência legislativa privativa da União. Agora, pessoal, em relação às publicações em jornais, mídia escrita, né, os jornais tradicionais, não os jornais de televisão, os jornais escritos, publicados, o Supremo não faz uma análise, não reconheceu nenhum vício de inconstitucionalidade formal. O Supremo aqui reconhece a inconstitucionalidade, mas uma inconstitucionalidade material. Uma inconstitucionalidade material. Por quê, pessoal? Basicamente porque há
segundo o Supremo, uma restrição à livre iniciativa e uma restrição, uma ofensa à liberdade de informação jornalística. Então, a lei é uma lei só, que dá obrigações para as emissoras de TV e para os jornais. Em relação às emissoras de TV, o Supremo vai e conclui pela inconstitucionalidade formal, por usurpação da competência legislativa privativa da União, e em relação aos jornais, propriamente dito, jornais impressos, não há o reconhecimento de inconstitucionalidade formal, mas há o reconhecimento de inconstitucionalidade material por ofensa à livre iniciativa e liberdade de informação jornalística, que são também valores, bens jurídicos constitucionalmente tutelados. Beleza? Mas olha só que interessante como é diversa a racionalidade, como são na essência diferentes. Lá, nos julgados anteriores, nós tínhamos um requisito que dizia respeito a como a fatura de um serviço precisa ser apresentada, uma mensagem de estímulo à doação. Esta baliza não diz respeito à atividade em si, não atraía a regra de competência legislativa privativa da União. Agora aqui sim, quando se determina a inserção de mensagens, a inserção de avisos com crianças, com fotos de crianças desaparecidas, está sim dentro da atividade em si, que é objeto de competência legislativa privativa da União. E assim, aos poucos, a gente vai, em face daqueles diversos incisos do artigo 22, do artigo 24, entendendo a delimitação do âmbito das competências legislativa privativa da União e legislativa concorrente de União e Estados. Beleza, pessoal? Vamos lá, mais um pouquinho, vamos sair um pouco da temática do conflito de competência legislativa, este conflito, esse perfil de julgados, vamos sair um pouco desse perfil de julgados e vamos avançar para julgados na temática em matéria ambiental. Temática ambiental que também guarda relação com o conflito, com regras de repartição constitucional de competência legislativa, mas a gente tem que trabalhar aí com duas compreensões do Supremo Tribunal Federal, um julgado importante agora no tema 970 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Vamos lá. Vamos começar a trabalhar num julgado relevante para o direito constitucional, mas também relevante para a temática ambiental como um todo. Meus amigos, nossa premissa aqui é a seguinte: nós precisamos nos lembrar que defesa do meio ambiente é uma das matérias que está lá no rol do artigo 24, inciso 6º da Constituição Federal. Portanto, nós estamos diante de uma matéria que integra o rol da competência legislativa concorrente de União e Estados. Agora, meus caros, nós precisamos nos lembrar de uma característica da Constituição Federal que é bastante discutida na doutrina, mas que o Supremo tem dado contornos um pouco mais conclusivos ao longo dos últimos anos. A gente precisa se lembrar, meus caros, que a Constituição Federal, lá no artigo 23, quando trata da competência material comum, competência administrativa comum, no caput, prevê expressamente, arrola expressamente, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Agora, quando a Constituição Federal, no artigo 24, vai mencionar os entes que compartilham a competência legislativa concorrente, os municípios não estão listados. No artigo 24 caput, nós temos apenas e tão somente União, Estados e Distrito Federal. E aí vem uma pergunta que é clássica no direito constitucional brasileiro e que o Supremo vem aclarando a resposta nos últimos anos, especialmente tomando a matéria ambiental como linha de frente para resolver este problema constitucional. A pergunta é, considerando que no artigo 23, competência material comum, o município foi listado, mas no artigo 24, competência legislativa concorrente, o município não foi listado,
A pergunta é, o município pode legislar sobre as matérias que estão no artigo 24 e, em específico, os municípios podem legislar sobre proteção ao meio ambiente? E aí, qual que é a resposta do Supremo Tribunal Federal? A resposta é positiva. A resposta é sim. O Supremo entende que sim, os municípios podem legislar sobre as matérias previstas no artigo 24 da Constituição Federal, mas precisam fazê-lo de modo suplementar. Suplementar à luz dos seus interesses locais, dos interesses locais do município. E precisam fazer também respeitando a legislação federal e a legislação estadual que, porventura, existir sobre aquela matéria lá do artigo 24. E aí, o Supremo Tribunal Federal combina o artigo 24 com o artigo 30, incisos 1º e 2º da Constituição Federal. Este é o entendimento maior para aquela pergunta clássica do direito constitucional sobre o papel do município neste espaço de legislação, nesse espaço de competência legislativa concorrente. O município, sim, pode legislar sobre as matérias do artigo 24, o façam, desde que o façam de maneira a suplementar a legislação federal e estadual, porventura existente, sobre aquela matéria, e desde que o façam para atender aos seus interesses locais. Beleza? Basicamente, este é o entendimento mãe do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver esse entendimento aplicado no caso concreto. Então, beleza, pessoal. O que o Supremo Tribunal Federal entendeu aqui? Nesse caso concreto, o Supremo foi examinar uma lei municipal que determinava a substituição de sacolas plásticas por sacolas biodegradáveis nos estabelecimentos comerciais dos limites daquele município. E aí, este era o problema constitucional enfrentado pelo Supremo. E uma parcela deste problema, a jurisprudência da Corte já havia solucionado. O Supremo entendeu que esta lei municipal é uma lei constitucional. O Supremo entendeu que se trata, na hipótese, de uma legislação supletiva dos municípios que visa a proteção do meio ambiente e que guarda observância àqueles parâmetros de que é uma legislação que suplementa, no nível local, a proteção para aqueles objetos normativos incluídos no rol do artigo 24 da Constituição Federal, naquele campo de competência legislativa concorrente. E aí, meus caros, o Supremo valida a constitucionalidade formal da lei, o município poderia ter legislado, pode legislar nos termos em que legislou, e também o Supremo vai e avança e faz uma análise da constitucionalidade material do diploma. O Supremo trabalha com uma construção alinhada com o princípio da proteção ao meio ambiente equilibrado, que se resguarda, que se protege mediante essa prática determinada pela lei municipal, a substituição de sacolas plásticas por sacolas biodegradáveis, e o Supremo também afasta a argumentação de violação ao princípio da livre iniciativa, da liberdade econômica, porque o Supremo entende que esta determinação de substituição não caracteriza uma restrição desproporcional à livre iniciativa e, portanto, a lei também passa no crivo da constitucionalidade material. E aí, no todo, o Supremo edita a tese que integra o tema 970 da repercussão geral nos seguintes termos: é constitucional, formal e materialmente, lei municipal que obriga à substituição de sacos e sacolas plásticas por sacos e sacolas biodegradáveis. Beleza, pessoal? O julgado de per si é importante, é tema de repercussão geral, mas ele também nos permite fazer uma revisão sobre a posição dos municípios no campo de competência legislativa concorrente do artigo 24 da Constituição e a sua combinação com o artigo 30. Fechou aqui? Vamos lá!
mais um julgado para vocês, agora ADI 6858, mais um julgado do Supremo Tribunal Federal do ano de 2022 e um julgado que eu também selecionei e coloquei aqui logo na sequência do julgado anterior para poder fazer pontes entre os nossos conteúdos. Vamos lá. Temos aqui essencialmente uma disposição de uma Constituição estadual, especificamente da Constituição do Estado do Amazonas, que vedava a utilização do território estadual como depósito de rejeitos radioativos e de lixo atômico. E aí a gente tem aquele movimento que eu já expliquei para vocês. Nós temos um dispositivo normativo que, na visão do Estado, seria uma disposição atinente à proteção ao meio ambiente, que eu já mencionei para vocês, integra o rol de competência legislativa concorrente, artigo 24. Agora, por um outro lado, a gente pode olhar esse mesmo dispositivo, esse mesmo ato normativo, na perspectiva do artigo 22, inciso 26, que prevê que é da competência legislativa privativa da União versar sobre atividades nucleares de qualquer natureza. E aí o Supremo Tribunal Federal teve que resolver este embate, este assunto, se conecta à proteção do meio ambiente ou se conecta a atividades nucleares. E este julgado é de 2022, mas ele apenas recobra um entendimento bastante consolidado no Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: dispositivos, atos normativos como esses, de constituições estaduais, leis estaduais e até mesmo leis municipais, são formalmente inconstitucionais. E por quê? Porque esta matéria atrai aquela regra especial de competência legislativa referente a atividades nucleares e, portanto, é uma matéria que integra o rol de competência legislativa privativa da União e, portanto, é inconstitucional a norma da Constituição Estadual que dispõe sobre serviços de atividades nucleares de qualquer natureza. Vamos lá? Mais um julgado, meus caros. Vamos falar sobre hipótese de intervenção estadual em municípios. E aqui a gente tem um julgado muito interessante, meus amigos, porque é um julgado do Supremo Tribunal Federal que a gente consegue colocar numa série de precedentes da Corte que nos esclarece a relação entre o princípio da autonomia e o princípio da simetria na nossa federação, na Federação Brasileira. A Federação Brasileira, meus caros, vocês sabem, ela é integrada por União, Estados e municípios, e um dos princípios estruturantes, uma das características básicas da federação é a autonomia dos entes federativos. Então, nós temos a autonomia dos entes federativos desdobrada na autonomia de autogoverno, de autoadministração, de auto-organização e de autolegislação, que decorrem justamente da repartição constitucional de competências estabelecida pela Constituição Federal. A autonomia, meus caros, é prevista constitucionalmente, mas a autonomia é delineada pela principiologia da Constituição Federal. O campo, o universo de autonomia do Estado-membro, dos municípios e do Distrito Federal é o campo desenhado pela Constituição Federal. E neste desenho constitucional, nós temos algumas delimitações decorrentes do princípio da simetria. O princípio da simetria, a doutrina nos informa, nos esclarece, que seria uma espécie de princípio implícito do texto constitucional. E ele basicamente nos diz o seguinte: para algumas matérias, para alguns aspectos da organização da Federação Brasileira, é preciso relativizar, restringir a autonomia dos entes federativos para que eles observem o modelo previsto na Constituição Federal. Então, para aqueles assuntos mais sensíveis, que dizem respeito, em geral, à relação entre os poderes da República, não há margem para que os Estados-membros, municípios e Distrito Federal construam soluções casuísticas. É preciso usar a referência das soluções, das construções que já constam da Constituição Federal. E aí a gente tem, meus amigos, neste campo
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma série de julgados por meio das quais o Supremo Tribunal Federal vai nos esclarecendo qual é o conteúdo da Constituição Federal que, por simetria, precisa ser observado pelos Estados-membros e pelos municípios, enfim, pelo Distrito Federal, pelos entes federativos. E aí o Supremo vai balizando a autonomia, que é a regra numa federação, com a simetria nessas matérias mais sensíveis. E aqui, na ADI 6619 de 2022, o Supremo Tribunal Federal nos faz mais este aclaramento. Nesta ADI, meus caros, o Supremo Tribunal Federal examinou a previsão de uma Constituição estadual que ampliava as hipóteses de intervenção do Estado no município. A gente sabe que o artigo 35 da Constituição Federal traz um rol de hipóteses de intervenção dos Estados-membros nos seus respectivos municípios. E aí, nós enfrentamos aqui nessa ADI 6619, o Supremo Tribunal Federal enfrentou um caso em que a Corte foi chamada a examinar uma Constituição estadual que ampliava as hipóteses de intervenção do Estado no município. E aqui, meus caros, o Supremo examina o artigo 35 da Constituição Federal e conclui que a disposição do artigo 35 da Constituição Federal é uma norma que, por simetria, precisa ser observada por toda a Federação Brasileira, por todos os estados brasileiros, por todos os municípios brasileiros. E, portanto, não é possível, por meio de uma Constituição estadual, a previsão de uma hipótese de intervenção do Estado no município fora daquelas que foram taxativamente descritas no artigo 35 da Constituição Federal. E vejam como este é um ponto sensível da Federação Brasileira. A regra é a autonomia. E a intervenção federal nos estados, estadual nos municípios, é um mecanismo drástico de contenção temporária da autonomia por conta de uma situação anômala que está lá descrita no artigo 34, intervenção federal, no artigo 35, Constituição Estadual. E por isso, como a intervenção em si é algo excepcional dentro do funcionamento da federação, este regime de excepcionalidade tem que ser o mesmo Brasil afora. Senão nós teríamos perspectivas de intervenções estaduais diferentes. E aí, consequentemente, relações entre estados e municípios, que são todos entes federativos, todos têm a mesma envergadura constitucional em matéria de autonomia, nós teríamos relações discrepantes, e isso deturparia a Federação Brasileira, o Pacto Federativo Brasileiro. E por essas razões, o Supremo vai e reconhece a inconstitucionalidade por violação ao princípio da simetria e também por violação ao princípio da autonomia de normas da Constituição Estadual que prevê hipótese de intervenção do Estado no município fora das que estão elencadas taxativamente no artigo 35. Aí você me pergunta, professor, como assim violação da simetria e autonomia? Eles não são faces opostas da mesma moeda? A ideia aqui é totalmente condizente com o que nós estamos explicando. Viola a simetria na exata medida em que a previsão do artigo 35 da Constituição Federal precisa ser disseminada em toda a Constituição, em toda a Federação Brasileira. E violaria também, a situação também viola a autonomia, porque no Estado cuja Constituição trouxesse uma outra hipótese de intervenção, para além daquelas do artigo 35, a autonomia dos municípios daquele Estado estaria também violada. Os municípios daquele Estado, que tem uma Constituição com mais hipóteses de intervenção, seria menor, seria uma autonomia reduzida em relação às demais autonomias, a autonomia dos demais municípios. Então a gente consegue sim conjugar ambos os princípios que são complementares na afirmação da inconstitucionalidade de uma norma estadual com este perfil. Beleza, pessoal? E aí, vamos lá, mais um pouquinho. Temos aí na ADI 6981 do Supremo Tribunal Federal. Outro julgado bastante interessante, meus caros. Mais um precedente do Supremo resolvido a partir do princípio da simetria. No caso, nós temos
o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a inconstitucionalidade de norma da Constituição Estadual que ampliou o rol das competências, o rol de competências da Assembleia Legislativa para julgamento de contas de gestores públicos, sem observar simetria com a Constituição Federal, em violação aos artigos 71 e 75 da Constituição Federal. Olha que julgado interessante, pessoal. Olha que julgado interessante. O Supremo decidiu o seguinte, nesta ADI 6981. O Supremo decidiu o seguinte, ele recobrou de pronto a previsão do artigo 75 da Constituição Federal. O artigo 75 da Constituição Federal diz o seguinte, basicamente, as normas do Tribunal de Contas da União aplicam-se no que couber aos tribunais de contas estaduais. E aí a gente precisa se recordar do seguinte ponto da Constituição Federal. Na Constituição Federal, a regra é que uma autoridade, um agente público, preste suas contas, na Constituição Federal, preste suas contas ao Tribunal de Contas da União. Excepcionalmente, uma única autoridade presta contas e tem as suas contas julgadas pelo Congresso Nacional. Quem é essa única autoridade? O presidente da República, o chefe do Poder Executivo. E a Constituição Federal, por força do artigo 75, determina que o modelo da Constituição Federal em relação a tribunais de contas, em relação ao Tribunal de Contas da União, seja estendido ao Tribunal de Contas do Estado. E aí, portanto, conclui o Supremo, se nós tivermos uma Constituição estadual que amplia o rol de autoridades que vão ter as suas contas julgadas pela Assembleia Legislativa, a Constituição estadual está quebrando a simetria com o modelo da Constituição Federal. Porque naquele estado, outras autoridades, para além do chefe do Poder Executivo, do governador do estado, vão ter as suas contas julgadas pela Assembleia Legislativa. E a referência de simetria que o artigo 75 da Constituição Federal exige expressamente é que se reproduza o modelo da Constituição Federal. E no modelo da Constituição Federal, a regra é contas julgadas pelo Tribunal de Contas da União, à exceção contas julgadas pelo Congresso Nacional por parte exclusivamente de uma autoridade, o chefe do Poder Executivo. E aí, por conta disso, fazendo esta análise de simetria, conclui o Supremo que é inconstitucional a norma da Constituição Estadual que amplia as competências da Assembleia Legislativa para julgamento de contas de gestores públicos sem observar a simetria com a Constituição Federal. No âmbito dos estados, portanto, somente uma autoridade vai ter as suas contas julgadas pela Assembleia, o chefe do Poder Executivo. As demais vão ter as suas contas apreciadas e julgadas pelo Tribunal de Contas Estadual, fazendo um espelhamento com o modelo da Constituição Federal por conta dessa norma expressa de simetria, que é o artigo 75 da Constituição Federal. Beleza? Do mesmo modo, meus caros, do mesmo modo, a gente tem o entendimento do Supremo Tribunal Federal nessas duas ADIs. Também temas importantíssimos para vocês levarem para a prova de vocês. ADI 6640 e 6645. No caso, meus caros, nessa hipótese, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade de norma de Constituição Estadual que ampliou o rol de autoridades sujeitas à fiscalização direta pelo Poder Legislativo e à sanção por crime de responsabilidade. E aqui o Supremo emprega o argumento do princípio da simetria, mas também relembra a competência legislativa privativa da União para versar sobre crimes de responsabilidade, artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. E aqui, meus amigos, o ponto de compreensão é o seguinte, o artigo 50 da Constituição Federal, o artigo 50 da Constituição Federal, estipula quem são as autoridades do Poder Executivo que o Poder Legislativo pode convocar para prestar informações pessoalmente ao Poder Legislativo. Então, diz lá, os ministros de Estado e quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República. Então, o caput do artigo 50 fixa essas duas autoridades, esses dois conjuntos de autoridades que podem ser convocados pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional, para prestar depoimento, prestar informações pessoalmente. E lá no parágrafo 2º, essas duas mesmas autoridades, esses dois mesmos grupos,
de autoridades podem ser acionados para apresentar informações por escrito ao Congresso Nacional. Este é o desenho constitucional. E o Supremo enxerga nessa norma do artigo 50 da Constituição Federal uma matéria sensível que deve ser, cujo enquadramento, cujo regramento precisa ser expandido para todos os demais níveis da Federação Brasileira. Então, aquele rol de autoridades que devem responder pessoalmente perante o Poder Legislativo, aquele rol de autoridades do Poder Executivo, que podem ser acionados, demandados para prestar informações pessoalmente ou por escrito perante o Poder Legislativo, é uma matéria sensível, porque diz respeito à dinâmica, à interação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. E se é uma matéria sensível, é uma matéria que precisa ter um tratamento homogêneo por toda a Federação Brasileira. E, por conta do princípio da simetria, o modelo do artigo 50 da Constituição Federal vai ter que ser respeitado, estendido para todos os entes da Federação Brasileira, o que inclui a dinâmica entre Executivo e Legislativo no âmbito dos Estados, à luz da Constituição Estadual, e a dinâmica até mesmo do Poder Executivo e Poder Legislativo no âmbito dos municípios. E aí, no caso, a Constituição Estadual buscava ampliar o rol de autoridades que o Poder Legislativo poderia acionar, convocar para prestar informações pessoalmente ou por escrito. Já tivemos julgados do Supremo ao lado dessas ADIs, em que, por exemplo, o Procurador-Geral de Justiça era incluído nesse rol de autoridades que poderia ser convocado pelo Legislativo. E o Supremo vai e reconhece que essas previsões são inconstitucionais por violação ao princípio da simetria. É o Supremo batendo o carimbo de que a previsão do artigo 40, do artigo 50 da Constituição Federal precisa ser observado pelos demais níveis da Federação Brasileira. E aqui, nos casos, o princípio da simetria é o fundamento para o Supremo fazer a qualificação de algumas normas da Constituição Federal, que eu mencionei ao longo desses julgados, como normas de observância obrigatória. Normas de observância obrigatória são, essencialmente, aquelas normas da Constituição Federal que, por força do princípio da simetria, vão balizar, delimitar, restringir a autonomia dos demais entes federativos. Beleza? E aí, para a gente encerrar, meus caros, passando um pouquinho da minha carga horária, eu recobro com vocês o que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADI 7083, ADI 7083. Aqui o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade de uma norma de regimento interno de Tribunal de Justiça que condiciona a instauração de inquérito à autorização de desembargador relator nos feitos de competência originária daquele órgão. É um julgado interessante, meus caros, porque basicamente o Supremo Tribunal Federal estendeu para todas as autoridades com foro por prerrogativa de função aquele entendimento que o Supremo aplica para as autoridades que têm foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem um entendimento e tem uma norma, inclusive no seu próprio regimento interno, que condiciona a instauração de uma investigação contra uma autoridade que tem foro por prerrogativa perante ao STF, condiciona a instauração desse procedimento ao aval do ministro do Supremo Tribunal Federal, do ministro relator designado para o caso no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nós tínhamos o entendimento de que a Corte precisa, o Tribunal precisa chancelar a instauração de uma investigação contra uma autoridade que tem foro por prerrogativa no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E aí, nesta ADI, o Supremo basicamente estende esse entendimento para todos os tribunais, no caso aqui era um Tribunal de Justiça, mas a racionalidade do julgado é a de estender esta exigência de autorização, de aval do foro por prerrogativa para autorizar, para chancelar o início de uma investigação. Então, o Supremo vai e valida uma norma do regimento interno de um Tribunal de Justiça que basicamente copiava aquilo que já constava no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E aí, o Supremo vai e valida a constitucionalidade da norma de regimento interno do Tribunal de Justiça
que condiciona a instauração de inquérito contra uma pessoa que tem foro prerrogativa no âmbito do tribunal, a autorização do desembargador relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Lembrando que, nos casos em que nós temos uma autoridade com foro prerrogativa de função, a competência criminal em face daquela autoridade para crimes comuns é da competência originária do tribunal. Integra o rol de competência originária do Tribunal de Justiça, dentre outras matérias, o julgamento, a cognição, processo e julgamento de ações penais em face de autoridades que têm foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça, exemplo, juízes de direito, promotor de justiça, o próprio prefeito municipal, claro, com os recortes do Supremo Tribunal Federal, que faz a delimitação da amplitude, da extensão dos casos que estão dentro da regra do foro por prerrogativa de função, mas isso é um julgado antigo do Supremo, lá de 2018, já não é uma novidade, é apenas um breve comentário que eu faço com vocês. Mas este julgado aqui é importante, porque é o Supremo delimitando o que significa ter foro por prerrogativa de função. O Supremo está deixando claro que ter foro por prerrogativa de função também inclui a possibilidade ou a necessidade, o condicionamento ao aval, à autorização do foro competente do Tribunal de Justiça para a instauração de um processo de investigação, para a instauração de um procedimento de investigação, para a instauração de um inquérito policial. Beleza, pessoal? Passei um pouquinho aqui do meu tempo previsto, mas eu faço questão de encerrar com os 10 julgados que eu separei para vocês. Foram separados aqui com muito carinho para vocês. Meus amigos, a gente encerra essa revisão rápida de atualização jurisprudencial de 2022 na matéria de direito constitucional. O Supremo aí teve centenas de julgados ao longo do ano de 2022. Eu selecionei precedentes, tanto em vista da novidade do tema em si, como também precedentes por meio dos quais o Supremo vai e consolida, reforça o entendimento que vinha em construção no âmbito do histórico da Corte, e com isso a gente vai olhando sistematicamente para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é o que nos importa num estudo especialmente para concursos públicos. E com isso, meus amigos, eu encerro por aqui, eu agradeço a atenção de vocês, deixei no começo da aula o meu Instagram. Qualquer dúvida sobre o que nós desenvolvemos em aula, por favor me acionem por lá ou pelos canais oficiais da Verbo. O pessoal faz chegar até mim as suas dúvidas e eu faço questão de responder a todos. Beleza, meus caros? Um forte abraço a todos, bons estudos e que tenhamos um ano de 2023 muito produtivo, trabalhando sempre para a sua aprovação aqui pela Verbo. Um abraço, pessoal. Até a próxima.